Acho que todo mundo aqui já conhece. Legal, todo mundo aqui já conhece a ID. Acho que vocês já bateram um papo com ela, alguns aí no. Quem é membro fundador da Antiscola conheceu a ID depois, né? E as pessoas que entraram mais recentemente já foram recebidas pela ID. Ela está com a gente na Antiscola há pouco tempo, mas entrou assim com uma Ronaldinho Gaúcho no time, né? É, ela entende muito de muita coisa, tem uma expertise aí bem profunda, né? Nessa área de direito, é advogada com alguns anos aí de experiência e prática na área. E acho que o tema que ela vai falar aqui hoje é um tema que se enquadra em qualquer tipo de negócio, porque independente daquilo que a gente faz, existe uma questão jurídica que envolve, né? Toda questão de, enfim, acordos, seja com sócio, com cliente, com fornecedores, parceiros, acho que tudo isso envolve, a área jurídica envolve o negócio de todos nós aqui. Então, trazer a ideia para falar, eu acho que é algo extremamente relevante para o empreendedor, né? A gente só deixa para preocupar com isso depois que uma visita desagradável chega na porta ou um e-mail desagradável chega na caixa de entrada, né? Então, a ideia é começar a se preocupar com isso, tratar isso com muito mais cuidado. E a gente tem alguém aqui que é experiente nisso. Então, a ideia está aqui hoje não como concierge, mas como perita especialista em direito e vai trazer um pouquinho disso para a gente aí. Aide, manda ver. O palco é seu, querido. Manda ver. Obrigada, Tayo. Encontrei isso na internet. Só vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me dizem se está dando para ver tudo. Deixa eu ver aqui. Bom, todo mundo vê? Sim. Beleza. Pessoal, boa noite. Como a Tayoba disse, eu sou advogada de formação em direito, né? Até porque se a gente, para falar de advogado, tem que ter passado na OAB, senão é só bacharel em direito. Então, sou advogada, eu me formei em 2009, atuo desde antes de me formar com direito civil e societário, trabalhei em grandes escritórios, como o Demarest, o Rolim, trabalhei em boutiques também menores, porém mais especializadas nessas questões societárias, e atualmente eu sou diretora executiva de uma câmara de arbitragem. A Paola me perguntou o que é arbitragem, espero esclarecer a pergunta dela até o final dessa aula. E vou abrir no final para perguntas. Acho que a aula funciona melhor assim, se a gente deixar para o final do que ir parando no meio do caminho. Meu objetivo não é nem de longe esgotar o assunto aqui, eu pretendo realmente trazer para vocês alguns conceitos que eu acredito que sejam importantes, como a Tayoba disse, para todo tipo de negócio, seja ele virtual, físico, seja você um prestador de serviço, um vendedor, enfim. Então, são conceitos do cotidiano, não vou aprofundar, mas fico à disposição de quem quiser marcar um horário depois, para a gente poder bater um papo um pouco mais profundo, ou alguma coisa mais específica que vocês estejam vivenciando, eu estou à disposição. E aí eu começo essa aula com uma pergunta que a gente costuma fazer e que nem sempre a gente tem a resposta certa. Quando te perguntam se está tudo legal realmente? Quer dizer, está tudo dentro da lei? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer a partir do momento que você se coloca no mercado, seja ele qual for. Então, vou puxar um pouco da sardinha aqui para o meu lado, eu acho que fica aí a importância do profissional do direito, do aplicador do direito, do advogado, sem desmerecer o outro profissional, mas eu acredito que todo mundo que está empreendendo, que está botando a sua cara aí no mercado, tem que ter um mínimo de apoio jurídico. Eu sei que é um valor que a gente acredita que não é palpável, né? Então é difícil você dar valor ao trabalho do advogado, mas como o Tayoba falou e o Felipe também colocou aqui no início, enquanto a gente estava esperando o pessoal entrar,
você só dá valor depois que realmente acontece um problema, depois que você recebe uma notificação extrajudicial, ou pior do que isso, uma citação, ou um funcionário que te leva na justiça, ou um sócio que venha falecer, ou pior, porque a gente também vai falar disso, um divórcio, um litígio, uma separação ainda que amigável também implica em problemas societários e pode afetar o seu negócio. Então, o meu desejo é que vocês não precisem de esperar que o problema venha para poder procurar um profissional do direito para poder ampará-los aí nessas questões. Vamos ver se eu consigo clarear um pouco aqui para vocês. Bom, aí não responda sem antes perguntar ao seu ou à sua advogada. Eu dividi essa aula em 3 etapas. A gente vai falar aqui sobre registro, né, sobre os enquadramentos, né, da sua sociedade, da sua empresa. Quando eu digo empresa, eu digo sociedade, são sinônimos aqui para a gente, apesar de uma distinção jurídica, aqui para a gente vai ser sinônimo, tá? Então, quando eu falar sociedade, empresa, a mesma coisa. É importante você saber o enquadramento, seja o enquadramento tributário, o enquadramento de porte e o enquadramento societário do seu negócio. A gente vai falar um pouco disso. Então, o número 1 aí é o CNPJ, a escolha do seu tipo societário, a gente vai falar de EIRELI, a gente vai falar de limitada, vamos falar de SA fechada, a escolha dos sócios, né? A gente vai tratar disso também, e registro. Eu vou tratar aqui do registro na junta comercial, mas a gente vai falar um pouco da sociedade simples também, que tem registro no cartório, tá? Para distinguir. Número 2, a gente vai falar de marca, não menos importante do que registrar a sua empresa, o seu negócio, é importante você registrar a sua marca. Ela é a capa do seu livro, né? Ela é a cara do seu negócio, é ela que o seu cliente vai identificar no mercado. Então, isso também é levado a registro, e a gente vai falar um pouco da importância disso, como que é feito o registro no órgão competente, que é o INPI, algumas particularidades desse registro e o que ele te garante na prática. No final, se sobrar tempo, eu espero que sobre, a gente vai falar desse conceito de contrato guarda-chuva, e que eu vou sugerir que todos tenham ao final dessa aula. E aí o meu contrato guarda-chuva é um contrato diferenciado, porque eu prezo pelo contrato guarda-chuva com a cláusula de arbitragem. Eu acho que é o futuro, que resguarda muito mais o empreendedor. Acho que enfim, eu vou falar no final sobre as vantagens da arbitragem. Nem é achismo, é mais o que a lei prega, o que a prática mostrou e o que a legislação brasileira e os juristas, de uma forma geral, já praticam. Então, são 3 momentos, eu vou deixar as perguntas para o final, mas fiquem à vontade para me interromper, se for uma pergunta muito pontual, achar que vai esquecer lá para frente, fica à vontade para levantar a mão aí, tudo bem? Bom, a primeira sociedade que você vai realmente firmar, acredito, ou não, né? Uma das primeiras sociedades que a pessoa firma, antes de abrir um negócio, talvez, é com o cônjuge, né? Então, antes de falar de sociedade, acho importante a gente falar de regime de casamento, porque além de ser uma sociedade, tão complexo quanto uma sociedade, você pode ter os mesmos problemas ou até piores. Então, acho que e uma coisa reflete na outra também. Então, não poderia falar de sociedade sem falar de regime de casamento. E antes de falar de regime de casamento, aproveitando que ontem não, sábado, né, foi Dia dos Namorados, uma coisa que eu ouvi muito enquanto eu montava essa aula para vocês foi sobre o tal do contrato de namoro, né, que está muito famoso aí, as pessoas estão fazendo, muito famoso, está ofertando o contrato de namoro por aí. Então, achei importante a gente, apesar de eu não ter feito um slide para ele, vou falar dele antes de regime de casamento, porque ele não é um casamento, né? Quem faz um contrato de namoro quer realmente deixar claro que há ali, entre aquelas pessoas, um namoro, e não uma comunhão, né? Então, ele tem que ser entendido como que ele é. O contrato de namoro, ele deixa claro a ausência de intenção daquelas pessoas de comunhão de bens.
Então, enfim, tem clientes que apresentam esse contrato de namoro, geram um certo desconforto na pessoa, mas a depender do seu status, né? Seja ele financeiro, familiar, empresarial, e da pessoa com a qual você envolve, né? Do nível de relacionamento que você tem, de quantas vezes essa pessoa fica na sua casa, se ela passa o final de semana lá, ou se ela passa a semana toda, se ela está morando um tempo ali com você. De repente é interessante você formalizar que aquilo não é uma comunhão de bens, que você não tem a intenção de dividir nada, de construir nada com aquela pessoa, pelo menos naquele momento. Então, para ter validade, tem que ser registrado em cartório, né? Uma escritura de contrato de namoro. A maioria dos cartórios já tem a prática de registrar, já trabalha com isso, já tem um modelo pronto. Basta comparecer com a pessoa, portando um documento de identidade, deixar claro ali que vocês têm intenção apenas de namorar, né? Quando quiser casar, façam aí a escritura de união estável. Que aí sim você vai escolher um regime de casamento, né? Se não escolher, o regime hoje do Código Civil de 2002 é o regime padrão, é o regime da comunhão parcial de bens. E aí a gente tem a diferença aí nesse slide que está na tela de vocês. A comunhão parcial de bens significa que todos os bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento pertencerão a ambos os cônjuges, não importando quem adquiriu o bem ou no nome de quem ele esteja. Vou chamar a atenção de vocês para a questão da forma onerosa, porque os bens adquiridos de forma gratuita não entram na comunhão parcial de bens. Exemplo, me casei com João e, sob o regime da comunhão parcial de bens, adquirimos um apartamento enquanto estamos casados. Esse apartamento pertence a mim e a João. Estou lá morando com o João no nosso apartamento, adquirido na comunhão parcial de bens, pertencente a mim e a ele. E aí, um ascendente meu, o pai ou a mãe, vem a óbito e eu sou chamada a herdar os bens do meu pai ou da minha mãe. A comunhão parcial não abraça esses bens que eu adquiri dos meus pais. Então, o que eu receber de herança do meu pai ou da minha mãe não será dividido com o meu cônjuge. Há uma questão complexa aí, porque se eu pegar esse valor que eu adquiri do meu pai ou da minha mãe, a título de herança ou de doação, tá? A doação também é forma gratuita. E com esse dinheiro, eu coloco esse dinheiro na minha conta conjunta com o João. E aí, depois de, sei lá, 2, 3 anos, a gente usa esse dinheiro para comprar um lote de um terreno e começa a construir uma casa de campo. É difícil dizer que esse terreno e essa casa de campo não pertencerão ao João se um dia a gente se separar. Então, há particularidades na comunhão parcial de bens que tem que ser, se não for confortável para o casal, elas têm que ser muito bem esclarecidas. Fica aí a observação em relação à comunhão parcial de bens, que é o regime comum hoje, é o regime do Código Civil de 2002. Se você comparecer ao cartório, vão te indicar esse regime, ele é o regime praticado, ele é o regime que as pessoas que, enfim, não têm conhecimento acabam aderindo a ele por conta disso, ele ser o regime praticado, inclusive pela lei. E aí a gente tem dois extremos, a comunhão universal de bens, que era lá no Código Civil anterior o regime comum, né? A gente evoluiu, aí a sociedade evoluiu para o regime da comunhão parcial de bens, mas a comunhão universal de bens já foi o regime comum, né? O regime imposto, o regime praticado nos cartórios. E aí, a comunhão universal de bens significa que todos os bens adquiridos antes ou depois do casamento, de forma gratuita ou onerosa, serão comuns do casal, não é importante ser registrado o bem em nome de apenas um deles. Então, diferente da comunhão parcial de bens, tudo, o antes, o depois, o que vem de herança, o que vem de doação, absolutamente tudo é pertencente aos dois, enquanto casados. E aí, no outro extremo, a separação total de bens, faltou um D aí no meu slide, vocês me perdoem, significa que todos os bens adquiridos antes ou durante o casamento continuam sendo propriedade particular de cada um.
o meu conselho para a separação total de bens é que não se tenha conta conjunta, né? Porque uma pessoa que quer, que opta, né? Um casal que opta pela separação total de bens, a conta conjunta ela é contraditória com a intenção. Então, eu já tive alguns processos aí em que a parte interessada conseguiu configurar a comunhão parcial de bens por conta da existência de uma conta conjunta. A não ser que haja, e aí eu já estou aqui pensando, cabeça de advogado dá a volta, viu? Vocês me interrompam se eu estiver viajando muito. A não ser que haja uma conta conjunta, mas que cada um se comprometa a colocar ali determinado valor por mês em conta do casal, sabe? Então, isso tem que ser muito bem especificado e o meu conselho é que conversem, sabe? Então, assim, se eu tenho... É uma coisa que eu pratico na minha vida com o Thiago e que eu sugiro para os meus amigos, sugiro para os meus clientes, para os meus amigos, é que falem sobre isso. As pessoas têm alguma dificuldade em falar sobre dinheiro, falar sobre quanto ganha, falar sobre o que pretende, né, em relação a construir uma vida conjunta, e isso não pode ser assim, né? Se você tira a roupa para a pessoa, você também tem que dizer quanto que você ganha, quanto você espera daquilo ali, quanto você está disposto a contribuir, se o que você receberá lá da sua família, você pretende dividir com a sua esposa, com o seu marido, isso tudo tem que ser muito falado. Vejo casais que se separam simplesmente porque não conversam sobre uma coisa que é tão simples, que deveria ser falado, que deveria ser colocado na mesa. Então, fica aí o meu conselho sobre regimes de casamento. Eu vou começar para quem quer empreender sozinho, tá? Então, todas essas 4 opções aqui, vamos chamar de opções, mas esses 4 enquadramentos são para empreendedores individuais, tá? A gente chama de empresário individual, mas seriam enquadramentos societários de uma pessoa só. Então, primeiro para o empresário individual, vou fazer primeiro uma distinção sobre o que é enquadramento tributário, o que é enquadramento de porte, o que é enquadramento societário. O tributário a gente vai falar lá mais para frente, não é a minha especialidade, eu vou só dizer quais são, mas MEI, ME e EPP são enquadramentos de porte. Tem a ver com o tamanho da empresa. Empresário individual, EIRELI, Sociedade Limitada Unipessoal, Limitada e SA são enquadramentos societários. Então, a gente tem que ter essa distinção na cabeça para poder falar, eu sou um MEI, eu sou uma EIRELI ME, sabe? Eu sou uma Sociedade Limitada Unipessoal, mas eu sou ME. Então, tem que ter a distinção aí de tamanho, de tipo societário e depois de planejamento tributário. O empresário individual, que é o MEI, ele tem aí um faturamento de até 80 mil ano, ele só pode ter um funcionário contratado e ele se enquadra aí no Simples Nacional. O Simples hoje acho que tem 460 atividades relacionadas no Simples. Um regime tributário aí diferenciado, simplificado, veio para simplificar essa bagunça que é o tributário no Brasil. A microempresa, ou ME, ela já tem um faturamento acima de 360 mil ano, então se você é MEI e passa a ter um faturamento acima de 81 mil ano, então o aumento tem que ser até de 80%, tá? Você já migra para microempresa. E aí você tem até 19 funcionários, também se enquadra no Simples Nacional, dependendo da sua atividade. Tanto o empresário individual, o MEI, como a microempresa, não são personalidades jurídicas, tá? Apesar de ter um CNPJ, não se entende que há ali uma personalidade jurídica distinta do sócio. Por que eu estou dizendo isso? Significa que todo o patrimônio do sócio responde nesse caso, nesses 2 casos aí primeiros. O empresário individual e a microempresa, de uma pessoa só, o empresário, ele responde com o patrimônio dele. Então, apesar da distinção entre as atividades, ele vai responder.
Na empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, ela nasceu em 2011, relativamente recente. Ela veio para justificar, na verdade, para legalizar o laranja, sabe? As pessoas tinham lá a limitada, e aí queria ter uma limitada sozinha, mas a limitada antigamente tinha que ter 2 sócios no quadro de sócios, então você acabava chamando um qualquer, dava ele lá uma cota, colocava ele como sócio, seguia a sua vida até o dia que esse cara ou morria, ou dava um problema, ou ele, enfim, algum problema dava. Então, a Eireli veio na tentativa de solucionar essa questão, daquela limitada que tinha um sócio laranja, sabe? Um sócio para compor o quadro de sócios ali da lei. Então, se o seu sócio viesse a falecer, você tinha lá 180 dias para recompor o quadro e colocar alguém no lugar. Normalmente você colocava sua mãe, a sua tia, a sua prima, um funcionário, caseiro. Isso não era legal, né? A gente não pode fazer sociedade com qualquer pessoa. Daí veio a empresa individual de responsabilidade limitada, chamada Eireli, em 2011. A Eireli resolveu o problema? Não. Por quê? Na prática, constatou-se que as pessoas continuavam fazendo limitado e continuavam dando aquela uma cota lá para o familiar, para o empregado, para o amigo, porque a Eireli te exige um aporte, um capital mínimo de 100 salários mínimos. E aí eu te pergunto, que empreendedor que está começando o seu negócio vai ter um aporte de 100 salários mínimos, né, para colocar lá, aportar esse capital e começar a trabalhar? É muito difícil. Então, ela mais dificultou do que facilitou a vida do empresário. Percebeu-se isso, né, ao longo de 8, 9 anos aí, e a MP 881, que é a da liberdade econômica, e no final do ano passado, final de 2019, né, virou lei em 2020, criou a sociedade limitada, unipessoal, a sociedade limitada de uma pessoa só. Poderia ter feito isso lá em 2011, a Eireli não faria o menor sentido sempre. Então, eu acredito que com o passar dos anos, a Eireli vai cair em desuso, como caiu outras sociedades aí ao longo dos anos, e acho que a gente vai ficar aí com a sociedade limitada de uma pessoa só. E por que limitada de uma pessoa só? Porque diferente das outras duas alternativas, aqui o capital social é dividido em cotas e o empresário responde no limite do aporte dele na sociedade. Então, não constitui-se uma personalidade jurídica distinta da personalidade do sócio, e aqui as coisas não se misturam, tá? No caso do empresário individual e da microempresa, sim. E aí, como eu disse, a lei é recente e veio para tirar essa exigência de capital mínimo que a Eireli tinha. Eu vou só fazer um parêntese aqui, antes da gente passar para o próximo slide, que é a sociedade simples, acho que vocês já ouviram falar dela, ela é registrada em cartório, ela é para atividades intelectuais, artísticas e científicas. Exemplo, advogados, médicos, sabe? Então, acredito que não seja o caso de vocês, é uma sociedade que ela realmente vai misturar muito o patrimônio da pessoa com o negócio, porque subentende-se que aquela pessoa é essencial para o negócio, quer dizer, um advogado que vai lá todo dia, que abre o seu escritório, que atende seus clientes, que presta o serviço, ele tem aquilo ali como atividade intelectual dele. Ele vive para aquilo, aquilo é o que ele faz, ele formou para aquilo, então ele tem uma sociedade simples, tem um regime de tributação também específico, além de ter o registro no cartório, ele vai ter o registro na OAB, o médico vai ter o registro no CRM, então é um caso diferenciado, não tem registro na junta comercial, então eu não tratei aqui. E aí, eu vou fazer um parêntese aqui para regimes tributários, só para distinguir do que a gente estava falando lá. Porte é MEI, ME e EPP. MEI, 81 mil ano, ou 6.750 no mês. ME, 360 mil ano. E EPP é até 4,8 milhões ano. Isso é porte. E aí, tributariamente, a gente tem o Simples Nacional, que pega a MEI, a ME e a EPP, o lucro presumido e o lucro real. Tributário não é a minha área de atuação, eu realmente admiro quem faz, porque são questões que mudam o tempo inteiro, e a minha recomendação aqui fica
a seguinte: não faça com o contador o seu regime tributário. Longe de tirar o mérito da profissão, eu vou daqui a pouco dizer aonde o contador é essencial, mas eu acredito que para a definição do seu regime tributário, para estudo de como é o seu dia a dia, de que forma você vai pagar o seu tributo, qual regime escolher, qual regime praticar, aonde é mais benéfico você abrir, aonde é mais benéfico você fazer alguma fase da sua produção, enfim, tudo com um advogado tributarista. O Simples Nacional, ele vai, como eu disse, até o limite da EPP, que são 4.800.000, e há N requisitos para entrar no Simples Nacional. Então, você tem que ter só sócio pessoa física, você tem que ter um administrador brasileiro, enfim, é um rol muito complexo. Há algumas atividades, eu falei lá, que são cerca de 460. Então, você tem que se enquadrar numa das atividades do Simples Nacional, é aquele que vai emitir uma única guia lá e você vai ter toda a tributação. Saindo do Simples Nacional, você vai ter o lucro presumido, que é um cálculo médio, que aí o cálculo é do seu contador, e o lucro real, que vai ser um cálculo um pouco mais complexo, e aí também é um cálculo do seu contador. Então, o contador é muito importante para o cálculo, para a escolha do regime, para a definição de como operar dentro dos regimes tributários. A minha sugestão fica da contratação do advogado tributarista. Basta uma consultoria, enfim, você bate um papo com ele, diz como é que funciona o seu negócio, para te dizer, olha, eu iria por esse caminho, e aí ele talvez faça o contato com o seu contador para dizer como isso vai funcionar na prática. Então, o contador é para contas. Parece óbvio, mas a gente tem que insistir nesse ponto. Vamos lá, saindo da sociedade unipessoal e indo para pluripessoal, quando você casa com uma outra pessoa do ponto de vista empresarial, hoje a gente tem basicamente duas opções, tá? Eu não vou tratar das outras porque elas realmente caíram em desuso. A gente tem aí em nome coletivo, foi muito usada na Copa, para aqueles empreendimentos hoteleiros, enfim, mas não é o foco aqui. Acredito que hoje, enfim, ainda né? A gente fez uma pesquisa para esse slide. Hoje, quase que 90% das empresas no Brasil são ou limitada ou SA. Também não tratei aqui das SA de capital aberto, que são aquelas que operam na Bolsa, porque são complexas, sabe? A gente vai entrar numa outra seara, enfim, se for o interesse, depois a gente faz uma aula só sobre mercado de capitais, aí o Thiago vai poder ajudar vocês muito bem, porque ele já operou na Bolsa. A bolsa que opera é outra, né, gente? A pessoa compra bolsas, não opera na bolsa. Vamos lá. Limitada como eu disse, o modelo mais comum de sociedade praticada hoje no Brasil. Ela tem essa sigla LTDA. Ao registrar, você tem que ter a sigla no nome. Muita gente põe o ponto depois do LTDA, mas o ponto também caiu em desuso, mas são preciosismos jurídicos. É uma sociedade que está regida pelo Código Civil, ela não tem lei específica, né? Então, ela vem aí de 2002, com algumas alterações, porque o que mais há na lei brasileira é alteração. A gente tem aí uma Constituição de 88 com 27, acho que já são 27 emendas, enquanto a Constituição americana tem apenas 7 emendas. Isso. Muito pouco, né? 230 anos e 7 emendas. O capital social é dividido em cotas. Eu falei lá atrás que a limitação da responsabilidade dos sócios é até o preço da integração das cotas, até o aporte dele, né? Quanto ele coloca ali. Então, ele vai responder com o patrimônio pessoal dele até o limite do aporte dele na sociedade limitada. O que se registra na sociedade limitada é chamado de contrato social, é o que vai registro na junta, é o que vai dizer aí sobre as regras dessa sociedade limitada. E há alguns requisitos legais, tá? O contrato social ele tem que conter algumas informações por lei, né? Que a lei, quando eu falo, é o Código Civil. Cada cota representa um voto, e esse voto ele define a divisão, né, dos lucros entre os sócios, ou se esses lucros nem sequer vão ser divididos, eles vão ser aplicados na própria sociedade. A sociedade anônima,
ela tem uma lei específica, apesar de ser uma lei antiga, é uma lei até copiada por outros países, sobretudo na América Central e do Sul. A gente tem uma lei de SA, eu defendo a lei de SA, acho que a gente tem uma lei bacana de SA, sabe? Apesar de antiga, ela foi muito bem estruturada, muito bem pensada, e ainda vale, ainda é ok, sabe? Ainda acho que ela é atual, por incrível que pareça. Diferente da sociedade limitada, o capital social na sociedade anônima ele é dividido em ações, a limitação dos sócios, né, aqui chamado de acionistas, também vai até o preço de emissão dessas ações. O documento levado a registro é chamado de estatuto social e também, como no contrato social, ele também tem alguns requisitos, algumas cláusulas e condições obrigatórias por lei, e aí, quando eu digo lei, é a Lei 6.404. Na SA fechada, cada ação ordinária nominativa vai equivaler a um voto, a gente tem outros tipos de ações, que são as preferenciais, enfim, mas basicamente o que dá voto é uma ação ordinária nominativa. E aqui, uma porcentagem dos lucros por lei, ela tem que ser dividida entre os sócios no formato de dividendos. Vocês vão perceber nesse comparativo, nesse slide comparativo, que há uma distinção sobre nomenclaturas. Basicamente, a gente tem... você fala, poxa, mas uma sociedade é igual a outra, né? Muda o nome. Uma é contrato social, outra é estatuto social. Uma você integraliza cotas, a outra você emite ações. Uma você é cotista, na outra você é acionista. Basicamente isso. E aqui vai ser importante a gente ter a consultoria de um advogado societário. Da mesma forma que, para a definição do regime tributário, você tem que ter uma consultoria do advogado tributarista. Então, para saber se o seu negócio se encaixa melhor numa limitada ou numa SA fechada, tem que conversar, sabe? Você tem que dizer como funciona o seu negócio, qual é o seu sócio, quem é o seu sócio, o que você pretende fazer daqui, onde você pretende estar daqui a 5 anos, de quem serão os investimentos, porque se você tiver investimento considerável de fora, se não for só aporte, a SA fechada já é uma sociedade melhor indicada do que a limitada. A limitada ela funciona melhor com aporte dos próprios sócios, ela não pensa muito em investimento. Tem uma questão aí de diferenças para planejamento, para saída de sócio, para cessão de cotas. Então, eu acho que, apesar de parecerem ter algumas características bastante semelhantes, elas são diferentes na essência. Então, a minha intenção aqui é apresentá-las, dizer que elas existem, que elas estão aí para atendê-los, e aí vai depender do negócio de cada um, a adequação a uma ou a outra espécie de sociedade. Se ficar alguma dúvida, depois a gente esclarece aqui no final da aula. Eu falei lá que, no caso da limitada, o documento levado a registro é o contrato social. E no caso da SA, o documento levado a registro é o estatuto social. Também falei que esses dois documentos, apesar de serem levados a registro, eles não podem ser de qualquer forma, né? Você não pode sentar com o seu sócio numa sala, numa mesa, definir, olha, vamos fazer aqui o nosso contrato social e vamos levar ele a registro lá na junta. Não. Há requisitos, tanto no Código Civil para limitada, quanto na lei de SA para a sociedade anônima, que devem obrigatoriamente constar nesses documentos que são levados a registro. E aí, quando eu digo levado a registro, é porque é público. Então, tudo que é levado a registro é público. Qualquer pessoa tem acesso. É para isso mesmo, né? O objetivo é esse. Até o cruzamento de dados aí da Receita Federal com a junta comercial, com os bancos, isso não era feito com tanto critério, né? Agora sim, porque você vai lá, abre a sua empresa, registra o seu contrato social ou o seu estatuto social na junta comercial, aí você abre uma conta no banco, no mesmo CNPJ, e aí você tem um CNPJ na Receita Federal, isso tudo vai estar conectado. Então, hoje, com o cruzamento de dados, as pessoas têm acesso a isso. É público, é notório, é importante registrar, é o que dá tanto cara ao seu negócio no mercado,
quanto passa credibilidade para o seu cliente. Mas não é tudo que a gente quer contar para todo mundo, né? Não são todas as relações entre os sócios ou entre terceiros ou familiares, enfim, que a gente quer levar ao conhecimento do público, né? Então, é aí que alguns juristas dizem que vem daí o surgimento do acordo de sócios, né? Ele é chamado de acordo de cotistas na sociedade limitada, ele é chamado de acordo de acionistas na sociedade anônima, mas eu estou chamando aqui de acordo de sócios para a gente poder ter uma visão ampla aí e abarcar as duas sociedades. Há questões que vão para esse acordo de sócio. Mas eu já vi acordo de sócio registrado na junta também. Tem também. Porque as pessoas acham que para ter validade, esse acordo de sócio ele tem que estar registrado em cartório, na junta comercial. Para ter validade perante terceiros, sim. Para ter validade perante os sócios, não. Então, você pode muito bem ter um acordo de sócios com os seus sócios. Esse acordo vai ser assinado por vocês vão reconhecer firma, cada um vai guardar a sua via lá e pronto. Tá tudo certo, ninguém levou registro. O que vai ficar registrado é o contrato social ou o estatuto social, que aí vai dizer sobre as relações dos sócios, inclusive com terceiros. A partir do momento que o acordo de sócios inclui alguma relação com terceiro, para ele ter validade perante esse terceiro, ele também tem que ir a registro. E normalmente ele é registrado em cartório, tá? Ele não acompanha o registro na junta. A não ser que seja uma sociedade muito grande, e aí, por exemplo, a sociedade de capital aberto, ela tem que ter o acordo de sócio registrado junto com o estatuto social. É um parênteses. Coloquei aqui algumas, na minha prática, tá? O que eu vejo hoje que vai parar no acordo de sócios, que não está dentro do acordo do contrato social, não está dentro do estatuto social, e por uma questão de sigilo, por uma questão de apreço, por uma questão de ter um cuidado maior, ou por ser mais caro para um sócio, para todos os sócios, por ter menor envolvido, isso tudo vai parar no acordo de sócio. Então, ali a gente tem critérios para divisão de lucros e de prejuízos. Se não for igual, vai estar no acordo de sócios. Medidas de governança. Tem muita empresa aí hoje que está vendendo, né? Essas questões de governança para grandes empresas. Eu acho muito bacana, acho que funciona. Ele pega no cerne ali da diretoria, do conselho, do que é realmente importante, né? De onde são tomadas decisões importantes, estratégicas para o negócio. Então, eu sou totalmente a favor de medida de governança. Ela também, normalmente, ela vai no acordo de sócios. Regra para transferência e venda de ações. Aqui vai entrar de tudo, e é muito importante que entre, porque se não tiver, lá na frente você vai ter um problema. Aqui você vai dizer para quem que você pode vender, como você pode vender, quando você pode vender, a quem você tem que respeitar para poder vender. Então, questão do direito de preferência, apesar dele constar lá no contrato social, no estatuto social, ele vai ter alguma especificidade aqui no acordo de sócios. Regra para aumento ou diluição de participação também é uma coisa que normalmente consta lá no registrado, mas as particularidades também vêm aqui para o acordo de sócios. Voltei aqui. Procedimento para tomada de decisões também são levados aqui para o acordo de sócios. Procedimento para resolução de impasses, e aqui, se o contrato não disser, o acordo de sócios vai dizer sobre uma mediação, antes de uma arbitragem ou uma tentativa de conciliação. Isso é muito comum, vai para a mesa antes de ir para a justiça, o que é muito interessante, já falar disso lá no final. As regras para convocação de reunião de assembleia, sim, também tem que estar no documento que vai registro, mas aqui são regras específicas. Aquela questão de necessidade de convocação, como que fica se você mandar uma carta e as pessoas comparecerem, se pode ir para o procurador ou não. Então, as especificidades vêm aqui no acordo de sócios. E o tag-along e drag-along, que são... A gente passou a falar assim, pegamos emprestado esse termo aí, mas não tem outra forma de falar. No Brasil, você vai escutar essas duas terminologias. O drag-along é quando há no contrato a obrigação de venda conjunta. Significa que o majoritário, ele obriga todos os minoritários a aceitarem uma oferta junto com ele. Exemplo, eu
tenho 54% de uma sociedade. E aí eu tenho lá os minoritários pulverizados lá, espalhados na base. Eu recebo uma oferta para vender o meu negócio para uma empresa no exterior e eu já estou a fim de me aposentar, eu quero entregar aquilo, já trabalhei naquilo a minha vida inteira, eu, enfim, quero aquilo ali. E aí quem compra fala comigo, mas eu quero comprar a empresa toda, vou ficar ali negociando com os minoritários. Então eu uso o drag along, né? Eu arrasto os minoritários comigo, eu obrigo eles a participarem da venda conjunta comigo. E aí você fala, poxa, que injustiça com o minoritário, né? Então, para compensar essa aparente injustiça, a gente tem o tag-along, que é o direito, na verdade, é uma opção do minoritário acompanhar o majoritário numa mesma oferta. No seguinte sentido, um exemplo, eu estou lá, majoritária, e eu recebo uma oferta para vender as minhas ações. Então, se tiver uma cláusula de tag-along, os minoritários, eles podem, a empresa que está fazendo a oferta, ela tem que respeitar essa opção. O minoritário, ele pode acompanhar a minha venda, ele pode falar, olha, eu quero vender minha parte pelo mesmo preço, nas mesmas condições que a ID está vendendo a dela aí. Então, um é a obrigação de venda conjunta, o outro é o direito de acompanhar o majoritário nas mesmas condições. Então, é uma opção, diferente do drag along, que ele arrasta, que o majoritário arrasta o minoritário. No tag along, ele tem a opção de ir ou não com o majoritário. E aí vai ser proporcional, tá? Quando eu falo que vai ser pelas mesmas condições, é óbvio que se o majoritário tem lá um percentual muito maior, é óbvio, ele é majoritário, o menor vai ser proporcional ali, mas tem que ter as mesmas condições, enfim. Tudo tem que ser respeitado. Sou pena de anular, tá? Eu já vi anular em grandes operações por conta disso. Eu soube hoje que nossa próxima aula é com a Josi, talvez a Josi fale um pouco sobre isso, ela vai falar um pouco sobre operações societárias de cisão, fusão, aquisição, um pouco do ponto de vista do administrador, talvez ela fale sobre isso. Não falando, eu estou à disposição. Então, são isso. Vou voltar aqui para vocês recordarem. Eu coloquei aqui 4, depois mais 4 questões específicas que normalmente vêm no acordo de acionistas ou acordo de cotistas, tá? Que não, então, não é que elas são extraídas do contrato social ou do estatuto social, elas são melhor tratadas no acordo de sócios, porque o contrato social e o estatuto social não pode deixar de falar de certas coisas. Tem lá os requisitos da lei que ele tem que cumprir, mas de forma específica, não padronizada, o que vai definir mesmo é o acordo de sócios. Bom? Aide, nesse aí, no acordo de sócios, a gente opera também uma cláusula de que o sócio não pode desenvolver atividade igual ou parecida à da sociedade, né? Sim, perfeito. Depois que ele sai, né? Exatamente. Entra nessa questão de regras para transferência e venda de ações aqui que eu coloquei. Há muitas regras, Josi, bem colocado, porque ao sair do negócio, você tem ali todo o conhecimento, né? Dependendo do tempo que a pessoa ficou ali, esse acionista, esse sócio, ele tem um conhecimento muito grande, né? Ele tomou decisões estratégicas ali, de repente ele é um membro do conselho, ele estava ali aplicando as medidas de governança, isso tudo é muito bem amarrado. Bem colocado a sua ponderação, José, é isso mesmo. Vai estar aqui dentro de regras para transferência e venda de ações. E às vezes, nem quando a pessoa está na própria operação, ainda tem sócio na operação, por exemplo, investidor, que acaba querendo desenvolver serviços semelhantes à da sociedade que ele está, né? Especialmente quando ele é investidor, entendeu? Exato. E que ele tem muitos negócios, então isso tem que ser prestado atenção. Acho que para quem é de infoprodutos deve ser uma coisa importante. Bem colocado, porque é um mercado muito rápido, né, Josi? E difícil você pautar, né? Você controlar isso, assim, do ponto de vista da internet, né? Do infoproduto. Acho que tem que ser muito bem amarrada essa questão. Bem colocado. Vou seguir aqui. Vamos para a parte 2 aí. A gente já está falando de
marca, tá? A marca, normalmente, ela é mista, tá? Raramente eu registro uma marca que é simples. Então, ela vai ter sempre um nome e um desenho. A gente fala nomenclatura e arte. Ela é mista porque isso facilita a identificação visual pelo seu cliente. Então, a maioria das marcas que vão a registro realmente já são mistas, e a maioria das que eu registro, acho que quase 100% delas são mistas. O órgão responsável é o INPI. Ah, e precisa de advogado? Não precisa de advogado para registrar a marca no INPI. É ideal? É ideal. É ideal por quê? Porque esse advogado, ele vai pegar uma procuração sua, ele vai atrás do INPI, que é dos piores órgãos com os quais eu já trabalhei na minha vida. A sede é no Rio, um telefone só que toca no Rio de Janeiro, eles atendem quando eles querem, e vive caindo o sistema. É impressionante. E vai da cabeça do analista, tá? Assim, não é uma crítica, realmente. Eu não ia falar que não é uma crítica ao servidor público, mas porque não tem condição a análise subjetiva do analista. Se ele não for com a cara da sua marca, ele já dá uma negativa ali, você já tem que entrar com recurso, aí você não sabe para quem que com quem que você fala, onde que você liga, enfim, muito difícil. Não é essencial, mas a gente recomenda a contratação de um advogado para isso. Por quê? Porque a marca, quando você cria, e quando o seu negócio está certo, quando você está lá trabalhando, dedicando tempo, enfim, ao seu negócio, você vai esquecer daquilo ali. E a gente vai falar mais para frente que o registro tem validade de 10 anos. Então, daqui a 10 anos, a obrigação de lembrar que você tem um registro no NPI que está vencendo, que você tem que pagar a taxa de novo, ela é do advogado. Então, até para você ter quem culpar ou de quem cobrar, melhor dizendo, é melhor você ter o advogado. Então, aí você passa uma procuração para o advogado, manda para ele a sua logo no formato JPE, e explica para ele qual que é o seu serviço. Olha, eu trabalho tem uma moda, tenho uma confecção, trabalho com moda, eu estou produzindo aqui no meu ateliê, eu tenho a minha marca, já tenho o meu e-commerce, e eu pedi para uma designer fazer uma logo para mim, está aqui a minha logo. O pessoal assina a procuração, e aí eu vou para o NPI. O que vale? Depois de muitos julgamentos, os tribunais superiores já chegaram ao consenso de que, para fins de registro de marca, vale a regra do quem pediu primeiro. Então, a gente chama de princípio da anterioridade. Significa que eu uso a palavra Havaianas no meu supermercado. E aí o fulano usa a palavra Havaianas na padaria dele. Mas no meu supermercado tem uma padaria dentro do meu supermercado. Então, quando alguém fala padarias Havaianas, às vezes está falando da padaria, só padaria, ou da padaria que existe dentro do supermercado Havaiana. Essa confusão para o consumidor, e há sempre essa confusão, vai valer e se os dois forem a um litígio, se os dois forem ao INPI, dizer, olha, eu estou usando o nome Havaianas para pão, para padaria. Eu também estou usando para pão, para padaria. Já tem supermercado, a padaria está lá dentro. Tal. Vai valer quem pediu primeiro. Então, quem fez o pedido de registro de marca primeiro, ainda que não tenha sido concedido, vale o critério da anterioridade. Então, por isso que sempre que uma amiga, um amigo, um parente comenta comigo, eu abri meu negócio. Larguei o que eu estava fazendo, larguei o escritório, resolvi fazer o que eu sempre gostei de fazer, estou com o meu negócio, chama tal. Olha aí no Instagram. Aí o cara já tem uma marca no Instagram, já está lá a carinha da marca, a logo, já tem um nome, já tem não sei quantos mil seguidores. Eu falo, poxa, legal, bacana, estou seguindo aqui e tal. Você já registrou essa marca? Não, tem que registrar. Já tenho lá meu contador, já abriu meu PJ, eu já estou emitindo nota. Não, mas você registrou sua marca? Não. E aí depois, isso aconteceu com uma amiga que estava fazendo biquíni. Depois ela descobriu que alguém lá na Bahia já estava fazendo biquíni com a mesma marca há muito tempo, e essa pessoa já tinha pedido
o nome, e aí ela teve que mudar o dela depois que ela já tinha um nome até forte, sabe? Ela já tinha muito mais seguidor, ela já tinha muito mais engajamento, ela já estava com o negócio dela muito maior do que a pessoa lá no Nordeste, mas ela teve que parar, realmente, porque a outra pessoa lá já estava usando e a outra pessoa não quis ceder para ela. E a gente está falando aí sobre exclusividade para ceder ou licenciar. Por quê? Porque o proprietário, ele é o único que pode ceder os direitos sobre a marca ou licenciar o uso mediante pagamento de royalties. Só o proprietário pode fazer isso. É daí que vem a importância de registrar sua marca no NPI. Por quê? Você registrou, você é dono daquilo. E quem é dono pode emprestar, pode dar, pode alugar, né? Então, todos os direitos de propriedade que são comuns quando a gente pensa em imóvel ou em objetos, eles têm para a marca. Então, é daí que vem a importância. Você tem lá um negócio, você está estruturado, você está vendendo para caramba, seu negócio é um sucesso. Que bom, né? Sua mãe está feliz, sua esposa está feliz, está dando tudo certo. Mas aí, se vem uma pessoa e fala assim, cara, esse nome aí eu já uso tem 10 anos aqui na minha venda, no meu buraquinho aqui no interior do estado tal. Você tem que parar o seu negócio, tem que mudar o seu nome. Tem casos famosos, né? No Brasil, o Natiruts mudou o nome dele, porque ele era Nativos nisso, aí já tinha o Nativos lá, que era uma banda, não era de Brasília, não, Natiruts é de Brasília. Aí tinha o Nativos no Nordeste, eles tiveram que mudar. Enfim, eu não vou lembrar de todos agora, mas os casos são muitos, são engraçados até. É importante registrar, e aí que vem a questão. Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui, ó. Registros da marca no NPI, voltando. É caro, Edi? Não, não é caro. Primeiro que o NPI oferece 60% de desconto para registrar sua marca em nome de pessoa física. Então, se você é uma pessoa física, sei lá, um empresário individual ou um microempresário, que foi aqueles dois primeiros formatos societários que a gente tratou, você está sozinho, né? Você é unipessoal. Então, o seu negócio é você, né? Tem só você ali, você está ali com o seu patrimônio, está colocando todo o seu tempo ali, colocou todo o seu dinheiro, você responde com todo o seu patrimônio, é você. Não tem problema nenhum você registrar a marca no nome da sua pessoa física, ela vai te pertencer, né? Você vai dar para você mesmo? Não. E aí, você tem 60% de desconto. Sabe quanto que é isso? Custa R$ 166 registrar sua marca no INPI. É muito barato, né? E aí, você faz o pedido no órgão, ele passa por uma primeira análise, né? Quando você faz o pedido, você define a sua área, né? O seu produto ou a sua área de prestação de serviço. O que você vende ou o que você faz. Em cima daquele nome, daquele desenho. E você paga 166 por classe, né? O NPI chama de classe, e aquilo passa por uma primeira avaliação, aquilo é tornado público, né? Então, o NPI, ele coloca para o mercado que a pessoa tal pretende usar o nome tal para o negócio tal, né? De forma que alguém possa contestar aquilo. Então, ele abre um período para contestação. Se ninguém aparecer, ele mesmo vai fazer o exame dele, né? O NPI vai dizer, olha, essa atividade sua é legal, você pode usar esse nome, não é um nome que, enfim, é uma referência geográfica, não é um ponto cardial, não é o nome de uma estrela. Ele vai fazer uma análise interna dele, aí ele vai te autorizar a usar o nome para aquele negócio específico, ele vai te emitir um certificado. Quando ele emitir certificado, você pagou lá os 166 por classe, aí eu estou dizendo, por uma classe, por exemplo, você vai pagar mais R$ 415 e vai ter isso por 10 anos. Depois de 10 anos, você vai pagar mais 10 anos, depois mais 10 anos, mais 10 anos. Lembrando que nesse tempo, enquanto ela te pertencer, enquanto o registro não caducar, enquanto seu advogado estiver lá recebendo direitinho os e-mails, não deixando você perder os prazos, você vai poder ceder, você vai poder licenciar, você vai poder dar essa marca, vender essa marca, né? Ela vai junto com o seu negócio. Existem marcas que valem muito mais do que o próprio negócio. Daí mais motivo, né, da importância da gente registrar essa marca. Eu falei do preço para pessoa física, né, mas querendo registrar na pessoa jurídica, às vezes você tem 3, 4 sócios, vamos registrar o nome da PJ logo. Os valores são
426 para o pedido e 1.065 a cada 10 anos, tá? Esses são os valores atuais do INPI. Eu vou voltar aqui, porque o slide estava fora do... Aí. Então, finalizando sobre marca, é isso. Eu queria falar sobre a sugestão que eu dei lá no início, de você ter o seu contrato padrão, né? Muitas pessoas chamam de contrato guarda-chuva. O termo contrato guarda-chuva, o umbrella, que a gente pega emprestado também do direito americano, ele é um pouco equivocado, porque ele vem da engenharia, tá? A origem do termo contrato guarda-chuva. Mas a ideia é legal, porque é um contrato a ideia é que seja um contrato que abarque todos os seus negócios, né? Que realmente segure todos os seus negócios. O ideal é que você tenha, sim, o seu contrato padrão, para que você possa adequá-lo à necessidade do seu fornecedor, da pessoa com quem você se relaciona, daquele cara que te presta um serviço, ou te entrega algum material, ou alguém que vai fazer alguma coisa temporária para você ali. Você vai, não é um contrato de adesão, né? A gente tem aquela ideia, mas eu vou ter um contrato de adesão, eu vou obrigar a pessoa todo mundo que quiser contratar comigo, eu vou impor um contrato, igual a operadora de telefonia lá impõe um contrato de adesão dela. Não é contrato de adesão. A gente tem que fazer a distinção, sabe, entre contrato de adesão e o seu contrato padrão, o contrato guarda-chuva. O contrato de adesão, ele é imutável, né? A operadora, ela não vai sentar com você, não vai negociar com você as cláusulas do seu contrato com ela. Ela não vai permitir, né, que você, olha, eu não quero tal coisa. Ela não vai te dar um prazo para você revisar, para ver se aquilo está do seu agrado, do seu acordo, para você levar para o seu advogado avaliar. Então, não é um contrato de adesão. É realmente um contrato que você vai adaptar para todos os seus negócios. Seja você um vendedor, seja você um prestador de serviço, é importante em toda negociação, nesse momento que vocês estão como anti-alunos, vocês passaram por um critério para ser anti-aluno, então eu estou aqui falando para pessoas que já têm um certo... já evoluíram, né, do ponto de vista de empreendedor. Você tem que ter o seu contrato, você não pode ir no escuro, no preto, sabe? Assim, olha, me dá aí o seu contrato, que eu vejo, eu levo para o meu advogado. Não, tem o seu, apresente o seu. Ainda que a pessoa tenha o dela, fala, olha, eu também tenho o meu. Será que a gente não pode fazer um bem bolado? Tem coisas que eu faço questão. Grifa, sabe? Coloque em negrito as coisas que você faz questão. Mandem o Word com o contrato, com controle de alterações, para a pessoa revisar, enfim, para gerar aquele conforto, né? Para ver o que era importante para ela mudar também. Deixe em negrito o que é importante para você. Faça isso, sabe? Assim, antes dessa aula, o Felipe conversou comigo, falou que ele tem o dele e que ele precisou passar por um problema para poder fazer isso. Não espere passar por um problema para você ter o seu contrato padrão. Então, conte para um advogado, não faça isso com o contador. De novo, não desmereça os contadores, acho que eles são super importantes para as contas, e sem eles, nenhum de vocês estava emitindo nota, né? É uma figura muito importante. Mas não deixe de ter o contrato padrão, converse com o advogado, conte para ele como funciona o seu negócio na prática. Olha, eu pego a matéria-prima daqui, eu busco a matéria-prima lá no caminhão do fulano, aí o fulano me entrega, eu pego a matéria-prima, misturo com uma outra, eu tenho um funcionário aqui que faz isso, o outro faz aquilo, aí no final a gente chega nesse produto, aí esse produto eu passo para uma outra pessoa, e essa pessoa revende no e-commerce dela, ou eu já coloco direto no e-commerce, ou se volta o produto, eu tenho essa opção para o consumidor que me devolve. Meu plano de vendas, a gente está falando muito aqui nas últimas aulas, ele funciona dessa forma. Deixa o seu advogado saber como que realmente funciona o seu negócio. Preto no branco, assim, sabe? Olha, é assim que eu funciono, é assim que eu trabalho. Eu vou lá dia tal a dia tal, de hora tal, hora tal. Eu confio nessa pessoa. Enfim, tenha o seu contrato padrão. E para ter o seu contrato padrão, jogue limpo com o seu advogado. Conte para ele como o seu negócio realmente funciona, como você realmente opera, para que você possa ter um documento o menos adaptado possível a cada negócio que você for fazer. Com certeza ele vai te ajudar nisso, ele vai facilitar o seu dia a dia.
e aí todo mundo quer aparecer para você, ainda que essa pessoa tenha o contrato dela também, eu tenho certeza que você vai fazer uma negociação melhor, sabe? Você vai poder, ela já vai te conhecer, sabe assim? O contrato mostra muito quem é você, quem é o seu negócio, passa até uma formalidade que não é demais, sabe? Que tem burocracia, tem formalidade que é chata, mas essa não. Essa é importante, acho que é uma forma como você se apresenta. Acho legal e fica aqui a minha sugestão para que você tenha o seu contrato padrão. Falei aqui já do NPI, estava fora. E aí, o que eu falei no início, vou finalizar aqui agora, é que o meu contrato padrão que eu sugiro hoje, e não só porque eu tenho a Câmara, mas porque eu aprendi que funciona melhor assim, que o seu contrato padrão tenha a cláusula de arbitragem. E a Paula me perguntou o que é cláusula de arbitragem, falou que eu espero responder sua pergunta a partir de agora. A cláusula de arbitragem, ela substitui a cláusula de foro. Provavelmente, a última cláusula dos contratos que vocês normalmente assinam é aquela assim: toda e qualquer controvérsia relativa ao presente contrato será resolvida no foro da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, ou de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, Vitória, Espírito Santo, interior, estado. A maioria dos contratos tem essa cláusula. Ela é histórica. Enfim, ela vem e só depois de 96 que as pessoas começaram a pensar diferente. E para alguns negócios ela ainda é essencial. Digo isso por quê? Porque a cláusula de arbitragem, ela só vale para direitos patrimoniais disponíveis. O que são direitos patrimoniais disponíveis? É tudo aquilo que é garantido por lei e que você pode dispor. Então, o que não entra na cláusula de arbitragem? Direito de família não pode ter cláusula de arbitragem. Direito penal não pode ter cláusula de arbitragem. Quando tem menor, não pode ter cláusula de arbitragem. Então, assim, tudo aquilo que é assegurado, que você não pode dispor, não pode ter cláusula de arbitragem. Todo o resto pode ter cláusula de arbitragem. Então, muito provavelmente, se você é um empreendedor, o seu negócio pode ter cláusula de arbitragem. E é aquela cláusula que não vai lá para a justiça. Se você brigar com o seu par, né, se você tiver um litígio, tiver um conflito, tiver uma discussão sobre aquele negócio, você não vai parar na justiça. Então, essa figurinha aqui do juiz, ela não vai existir numa cláusula de arbitragem. Eu coloquei aqui a minha cláusula de arbitragem, ela está lá no meu site, o site da Caminas, que é a câmara que eu tenho hoje. E aí, essa cláusula que eu estou colocando aqui é uma cláusula cheia, tá? Por que ela é uma cláusula cheia? Porque além de definir que a solução de conflito vai ser por arbitragem, eu estou elegendo a Câmara, estou elegendo o regulamento, estou elegendo o foro da cidade onde vai acontecer a arbitragem e o idioma. Então, ela é uma cláusula cheia, uma cláusula completa, ela é redondinha. Mas a sua cláusula ela pode ser só de arbitragem. Ela pode, ao invés de colocar aqui que toda e qualquer controvérsia relativa ao presente contrato será resolvida no foro da comarca da cidade tal, você vai colocar que toda e qualquer controvérsia relativa ao presente contrato será resolvida pela via da arbitragem na Câmara tal, por X árbitros. Se você não colocar a Câmara, vocês vão ter que escolher a Câmara. Se você não colocar quantos árbitros, vocês vão ter que escolher os árbitros depois. E esse número é sempre ímpar, tá? Porque não pode empatar. Mas o ideal é que você tenha a cláusula e a cláusula cheia. Então, se você pode fazer perfeito, faça perfeito. Não faça a cláusula, a gente chama de capenga, né? Tem a cláusula de arbitragem da forma perfeita. Ela fica mais ou menos assim, tá? As partes acordam que toda e qualquer controvérsia originada ou em conexão com o presente contrato será resolvida de forma definitiva por arbitragem, ao ser instaurada de acordo com o regulamento de arbitragem da Caminas, Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial, por X árbitros, lembrando que esse X é sempre ímpar, nomeados na forma do referido regulamento. A arbitragem terá sede na cidade tal, estará sujeita às leis do Brasil, se for o caso, né? Se não tiver nenhuma empresa estrangeira aí no meio, será conduzida no idioma da língua portuguesa. É isso. Ela, para ser perfeitinha, ela tem que ter todos esses requisitos aí. Por que é definitiva? Porque da mesma forma que lá na cláusula de foro, a cláusula de arbitragem, ela te dá uma sentença. Então, é uma sentença
transitada em julgada, é um título executivo judicial do mesmo jeito. Aida, então, qual que é a diferença? A diferença é que o seu litígio, ele vai ser julgado de uma forma mais rápida, ele vai ser julgado por um especialista, ele não vai ter aquela burocracia toda do judiciário e ele é sigiloso. Vou dar um exemplo que a gente tem usado muito agora para cirurgião plástico, tá? Então, você tem lá a sua clínica, você abriu sua clínica, está lá operando, cirurgia plástica e tal, e aí você tem lá o seu seguro, né, com o plano, beleza, mas aí você quer colocar no seu contrato com o seu paciente que qualquer conflito relativo àquela prestação de serviço, ela vai ser resolvida por arbitragem. Quando você faz isso, você, primeiro, obriga o seu paciente e todo mundo ali envolvido ao sigilo. Então, você não vai parar no Fantástico, você não vai para o jornal Super, você não vai para o Globo.com. Por lei, a arbitragem é sigilosa. Tanto que as grandes empresas, e aí a gente já está falando de SA gigante, ou SA de capital aberto, elas têm a cláusula de arbitragem, a gente não fica sabendo dos litígios dessas empresas, porque há uma cláusula de sigilo muito séria e, enfim, tem que ser respeitada, é respeitada, não tem como. Rapidez, por quê? A lei fala na média de 6 meses. A prática, e eu tenho que ser honesto com vocês, a gente resolve um litígio complexo em até 1 ano e 2 meses. Essa é a média. Enquanto a média na justiça é de 5 anos. Você tem um julgamento por um especialista. Então, quem vai julgar o seu caso na arbitragem não é um juiz, né? O juiz que foi juiz de vara única lá no interior, que custou para vir para a capital, que agora está aqui, tem que saber um pouco de tudo, né? Coitado, tem que ir lá pedir a perícia para ver se ajuda ele a julgar a sua causa. Quem vai julgar a sua causa, primeiro, é alguém de confiança das partes. Se você e o Joãozinho, que contrataram e colocaram no contrato a cláusula de arbitragem, decidirem que o Zé das Couves é a pessoa de confiança que vai dizer sobre o direito de vocês, então é o Zé das Couves que vai ser o árbitro. Falo assim, mas normalmente o árbitro é alguém que trabalhou durante muito tempo, né, naquela área, por exemplo, é um perito aposentado, é um juiz aposentado, é um engenheiro que, enfim, entende muito daquele negócio específico, um engenheiro de mina, ou um médico aposentado, alguém que conhece do seu produto, alguém que trabalha com infoproduto há muito tempo, alguém que está no mercado há muito tempo, alguém que sabe o que vai fazer, sabe? Enfim, vai ser imparcial ali e vai dizer do direito das partes da melhor forma possível. Alguém com expertise. Não tem a burocracia, então, na primeira sessão, vocês são chamados a assinar um termo de arbitragem, um documento de 2, 3 laudas, que ele vai definir tudo, a forma como os protocolos vão ser feitos, se por e-mail, se por carta, o telefone e o e-mail de cada um advogado de cada um, quanto tempo vai durar cada manifestação, os prazos vão ser de 2 dias, de 48 horas, de 24 horas, a perícia, se tiver, vai acontecer em no máximo 2 meses, a sentença tem que sair em até 20, 30 dias. Então, esse termo de arbitragem, que é o documento que vocês assinam na primeira sessão, ele vai dizer sobre as regras específicas daquele procedimento de arbitragem. E, por fim, não menos importante, aliás, eu acho que a questão mais importante da arbitragem é que não cabe recurso. Olha aí, coisa boa. A gente está careca de saber que o problema do judiciário hoje são os recursos, né? Ah, doutor, subiu lá para o STJ, vai demorar muito para o processo ser julgado. Vai demorar muito. Só para subir, que a gente fala é chegar até Brasília, e ser aceito como uma terceira instância, né? Passar pelo tribunal, chegar no STJ, seu processo judicial demora 6 meses, em média. Chegando lá, ele pode ficar até 2 anos, a média também. Fora o custo para advogado, que ele vai ter que ir lá em Brasília fazer uma sustentação oral, despachar com o ministro, né? Contratar sei lá quem para ajudar ele a fazer o recurso, você vai ter que pagar a passagem, o hotel, o almoço do sujeito lá no restaurante caro de Brasília. Então, tem que colocar isso tudo, fora os custos de recurso, tem que colocar isso tudo no papel.
a arbitragem não tem recurso. Você sai de lá com uma sentença definitiva, executiva no judiciário. Ah, fulano me pagou, sumiu. Vai para a arbitragem, sai de lá com a sentença na mão, e aí você vai executar o cara. Vai obter o que você precisa. Então, a minha recomendação aí é sobre o contrato de guarda-chuva, o contrato padrão, que não é um contrato de adesão, é que tenha essa cláusula para evitar que vocês vão para o judiciário, para evitar que o seu cliente te leve para o judiciário também, né? É caro, já vou falar em arbitragem, mas me disseram que é caro. Não é barato, não tem justiça gratuita na arbitragem. Então, a pessoa que deseja te litigar com você na arbitragem, ela tem sim que tirar algum valor do bolso. 20% da taxa de administração, eu estou falando da Câmara que eu atuo, tá? Da minha. 20% da taxa de administração, ela tem que acompanhar o pedido de solicitação de arbitragem. Depois disso, as partes antecipam o valor do árbitro, o valor de uma perícia, quanto tem perícia, e, enfim, não tem justiça gratuita. Então, de certa forma, você está ali mais empenhado, porque você está antecipando o valor ali. No final, a sentença vai possibilitar a compensação disso. Se só você adiantar lá na execução também, você vai receber isso de volta, se a outra parte for condenada. Mas é importante ficar claro isso, não existe justiça gratuita. Que é o que muito acontece no judiciário comum, né? A pessoa te processa, ela entra com pedido de justiça gratuita, não paga nada, você paga tudo, paga advogado, paga recurso, fica esperando 5 anos, depois ainda paga uma pica aí no final. Então, eu tenho todos os argumentos do mundo para defender a arbitragem e fico aqui à disposição para a gente poder falar sobre isso sempre que vocês quiserem, sobre quaisquer desses assuntos. Eu vou interromper aqui para poder voltar para vocês, para a gente poder ir para as perguntas. Falei demais, né? Nossa! E aí, pessoal? Nossa, eu só tô vendo aqui que eu acho que eu tô sendo roubada no INPE aqui, viu? Acabei de resgatar uns e-mails aqui. O que, Josi? Conta aí, o que pega? Cara, meu escritório que cuida das nossas marcas, a gente bota tudo lá, paga uma nota, e agora você está falando de R$ 150 em um, 450 no outro. O último e-mail deles que eu recebi aqui, para você ter ideia, é uma prorrogação de uma marca nossa que já tem 10 anos. Ele está cobrando 3.175 para prorrogar, mais 975 da expedição do certificado de registro. Procede quase 5.000 para prorrogar uma marca? Não, Josi, não procede. E tem um golpe muito comum, não é o caso seu, mas as pessoas tem um cidadão que fica ali no site do NPI, a partir do momento que você entra com o pedido de solicitação, e eles vão fazer aquela publicação ali para tornar público, fazer aquela pesquisa, tem um hacker, um abençoado, que fica ali procurando. E aí ele entra em contato com você, se você estiver sem advogado, e te oferece o serviço. É um boleto fake. Aquilo é um golpe mesmo. Então, 3 pessoas caíram nisso semana passada, assim, me ligaram e falaram, Edê, lembra que eu te falei sobre a minha marca? Então, a pessoa me ligou aqui agora me oferecendo, falou que eu tenho só que pagar um boleto. Eu falei, cara, sai correndo, porque isso é golpe. Mas no seu caso, Josi, é golpe conhecido, assim, né? Não, é golpe e o cara tá com a gente há anos dando esse golpe na gente. Agora que eu tô vendo, a gente nunca nem foi atrás de quanto custa, tanta coisa para fazer. Josi, eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu quero te mostrar. Quer ver? Não, e tem umas contestações aqui que aparecem do nada, que cada contestação é R$ 2.500, R$ 1.800, 1.900, assim, sabe? Sei. A gente fica pagando de vez em quando, porque aparece uma marca pedindo e a gente tem que contestar. Deixa eu ver, eu quero compartilhar. Ô, Josi, tô sentindo o cheiro de uma economia grande aí, hein? Qual a oportunidade? Para com isso, que eu já mandei aqui para o meu administrador, dizendo, Marcelo, acho que a gente está sendo cobrado pela BR. Ô, Jô, você não fala que fui eu não, hein, Jô? Você tá doido? Seria legal se a gente tivesse acesso a algum tipo de Ó a tabela aí, documento. gente. De quê?
Não de algum ouvi. tipo de documento que a gente pode, documento de entrada do NPI, eu não sei o formato, porque eu já ouvi dizer que tem um formato que você precisa aplicar, ou se Tem. já está tudo lá no site, alguma coisa desse tipo. Tudo no site. Na verdade, você preenche as Boa, informações legal. e ele já emite para você. Ó, tô compartilhando com vocês aqui a tela, Josi, presta atenção. Ó, pedido de registro de marca. Tá vendo aí? Uhum, Valor por classe. Tá aqui o 166, que é com desconto de pessoa física aqui, ó. uhum. Aí você vai pagar o primeiro decênio, tá vendo? O primeiro decênio por classe, aqui, ó, 426, que é no prazo ordinário, tá vendo? Valor por Mas classe. a gente vai por CNPJ, então é esse 1.065 aí? 1.065 para a marca mista. Tá vendo? Ó, olha aqui o que você está falando comigo. Concessão e prorrogação do registro de marca. Tá vendo? Estou grifando aqui, ó. Isso eu estou no site do NPI, tá? Ó. Uhum. Eu vou ver quantas classes, se ele está com mais de uma classe Pode. aqui. Depois, Não, quando a aula acabar, me manda no WhatsApp. Amanhã eu posso pesquisar isso para você, tá? tá bom. Eu te Só digo. uma classe, a classe 16 só, por mais Aí. 10. Tá caro, então, Josi. Ó. Tá bom. Porque, óbvio, tem o trampo dele, né? A remuneração do trampo dele, mas está dando quase 5 vezes mais, aqui 4 vezes mais. E Josi, é muito simples, cara. Você faz isso aqui com, sei lá, Tá. 15 minutos você registra isso, sabe? Pode deixar. Tá? Depois eu te mando uma mensagem. Tá bom, me chama. E tô à disposição, viu, gente? Quem precisar do serviço. Entendeu? Enfim. Eu Oi, tenho uma dúvida que, na época, a mesma advogada que estava fazendo o meu contrato guarda-chuva, ela não é especialista. E daí eu falei o nome da minha marca. A minha marca é Dev Samurai. Então, por conta de ser Dev, de developer, e Samurai, são palavras próprias que ela falou que a junção disso não caracteriza uma marca, por ser palavra própria. Isso procede? Quem vai julgar isso é o NPI, Felipe. Como eu te Ah, tá. falei, ele Entendi. faz um julgamento bem subjetivo. Tá. Mas Acho que se eu escrever tudo junto assim, provavelmente não vai eu dar. chutaria que não, tá? Eu tenho vários Tá. clientes que registraram duas palavras juntas, duas palavras, enfim. Até hoje eu só não consegui registrar o Jurerê Internacional como uma imobiliária em Jurerê Internacional, Aham. que é um ponto, uma localização no mapa. E aí a justificativa do Beleza. NPI foi essa, o recurso não passou. Mas no seu caso, eu acho muito difícil não passar. Eu já vou tentar amanhã mesmo, porque faz tempo que eu já estou vendo isso daí. E Tá? justamente por conta disso que você falou, você fica trabalhando, daí chega um fulano do nada e pode até fazer por sacanagem, entendeu? Exato, se Ou, já sei tiver lá. a logo em JPE, você Eu já já. tenho tudo. Então, você vai registrar ela mista, na verdade, você não vai registrar nenhum Exato. nome, né? Vai ter um Isso. desenho ali Exato. relacionado. Então, Exato. Aham. fica Uma outra tranquilo. pergunta, eu gostei muito, desculpa, deu um lag aqui, eu não consegui. Eu gostei muito dessa parte da Câmara de Arbitragem, eu já tinha ouvido falar sobre esse conceito, e eu queria saber se o contrato de adesão que o meu cliente faz, no momento que ele contrata o meu serviço lá, quando ele compra o meu infoproduto, eu já posso adaptar esse contrato de adesão como Câmara de Arbitragem, porque daí o que eu mais achei interessante foi esse custo. Exemplo, tem um colega meu que ele tem um site que ele fornece números de loterias. E por um acaso o site forneceu o número errado, por um erro no site mesmo, e um ganhador achou que ele tinha ganho, e ele está processando esse meu colega por R$20 mil via justiça gratuita. E o meu colega agora vai ter que arcar com todos os problemas, entendeu? Na justiça comum. Então, se fosse uma câmara de arbitragem, eu nunca tive problema ainda, mas eu sei que um dia eu vou ter. Então, acho que se colocasse isso. E também o problema de ser uma pessoa não técnica, e a gente às vezes fica muito preocupado, por exemplo, a gente fica guardando um monte de informação, um monte de coisa, por exemplo, eu guardo as aulas que o aluno acessou, o momento, o IP e tal, e se for algo mais especializado, eu acho que fica mais fácil do expert ir lá entender e julgar favorável. A dúvida que eu tinha era, na verdade, a dúvida antes de começar, era como proceder no não acordo, mas pelo que eu entendi, não escala isso para outras esferas jurídicas,
E se o acordo que foi feito na Câmara não for cumprido, isso significa, então, que eu posso cobrar judicialmente essa pessoa. É isso? Você sai de lá com uma sentença, da mesma forma que na justiça. Uma sentença é um título executivo judicial, né, como se fosse um cheque, e aí você executa aquilo. O juiz vai receber e já vai aplicar o Bacenjude. O Bacenjude é basicamente um login, um senha que o juiz tem, ele entra no site do Banco Central e bloqueia a conta do executado. Ah, tá, entendi. A sua dúvida sobre contrato de adesão é muito boa. A cláusula de arbitragem pode existir em contrato de adesão? Pode. Como? Em negrito, destacada e com a assinatura do contratante ao lado dela. Então, além isso é um problema. Final, por exemplo, você põe a sua cláusula de arbitragem aqui. Aí ele vai assinar aqui no final. A sua cláusula de arbitragem aqui em negrito, ela tem que ter pelo menos uma rubrica dele. Essa é a minha dúvida, porque assim, hoje eu vendo o meu curso online, tá? Você foi lá, gostei. Nossa, que curso legal, comprei online. O que tem é um contrato de adesão no momento que ele acessa a minha plataforma. Mas eu não tenho como a cada pessoa que compra solicitar isso, entendeu? Sim. Não sei se existe uma prática mais flexível com relação a isso. Eu também não tenho condição de bancar um sistema via DocSign, por exemplo, aquele que tira a foto do documento, alguma coisa do tipo. Então, não sei se daria para flexibilizar isso e ainda ter uma certa segurança jurídica com relação a isso. Se colocar no seu contrato, você vai ter o risco disso passar ou não no judiciário. Se for um consumidor mais pelinha, digamos assim, ele vai pedir a queda da cláusula de arbitragem no judiciário com base no direito do consumidor, com base no fato de seu contrato de adesão, de que ele, na verdade, não assinou aquilo, enfim. Mas eu acredito que, na prática, Felipe, isso pode evitar de alguma forma. Porque se ao ler a pessoa entender que ela está vinculada àquilo, de fato está, né? Porque é um contrato, ela vai pensar duas vezes antes de levar isso para o judiciário, para discutir primeiro a cláusula de arbitragem no judiciário, ainda que com justiça gratuita, para depois discutir o direito dela em relação ao negócio. Entendi, porque ela vai ter que quebrar essa cláusula primeiro de arbitragem para depois pedir aquilo que ela está falando. Exato. Ou seja, você vai dando trabalho para a pessoa e, eventualmente, o advogado que está ali acostumado a... Enfim... eu, se eu fosse advogada do cliente, eu falaria o seguinte, a gente vai ter que primeiro quebrar isso aqui, né? Ir na justiça, pedir justiça gratuita, ir no judiciário, dizer que essa cláusula não tem validade. Acredito que sendo consumidor, sendo contrato de adesão, sendo um infoproduto, que é o seu caso, infelizmente, os juízes ainda tendem a desacreditar a cláusula de arbitragem, por uma questão de hipossuficiência, de adesão. Claro. Enfim, aquilo tudo que a gente já sabe. Para eles, esse sistema não interessa. Mas eu acho que se ele for... De certa forma, eu acho que dificulta, sim. Beleza. Ele vai pensar assim duas vezes, se ele tiver uma instrução um pouco mais, ele vai falar, poxa, vou perder um tempo danado aqui, enfim. Ou então, uma outra recomendação que eu posso te dar também, eu não sei qual é o seu produto ainda, a gente pode falar sobre isso depois, mas é você colocar a tentativa de conciliação como uma obrigação dele antes de ir para o judiciário. Entendi, isso é ótimo. E uma limitação de responsabilidade, do tipo, olha, a gente vai tentar resolver isso antes do judiciário e, eventualmente, a minha limitação de... Isso. E a minha limitação é, sei lá, até 2 vezes o valor que você pagou. Não sei, eu estou inventando esse número agora. Vamos pensar junto. Beleza. Me diz depois qual que é o seu produto e a gente pensa junto nessa cláusula. Tá bom. A gente pode só falta isso algo do tipo assim, havendo qualquer conflito em relação a esse negócio, as partes se obrigam a primeiro mediar, né? E aí você põe uma pessoa ou conciliar, frustrada a conciliação, fica a parte autorizada a ir para a justiça ou para a arbitragem, enfim. Vamos pensar melhor junto? Sim, muito obrigado, tá? Imagina, que dificulta, eu acho que dificulta sim.
Eu acho que já deixa o advogado mais esperto, que eu falo assim, esse negócio já já está mais mete trabalhado, então já mete um medinho. Já faz ele tirar um dinheiro do bolso, pelo menos, porque é a tal da justiça gratuita é dureza. Tá bom, obrigado. Nada. Mais perguntas, pessoal? Aide, boa noite. Oi, Henrique, boa Parabéns aí noite. pela palestra, muito boa. Que bom, obrigada. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, existem... Eu tenho uma distribuidora de aço, né? E o que acontece? Eu só faço revenda, e aí, por uma questão estratégica da empresa, eu fiz um acordo de investimento em duas empresas que elas têm fábrica, mas não têm como vender. E aí eu fiz um contrato de opção de compra de cotas, né, no qual a gente prevê um investimento da minha parte na empresa do cara e me dá o direito, mediante o pagamento de uma opção de compra, de exercer a compra daquelas cotas, né? Então e por que eu optei por fazer dessa maneira? Porque se der errado, eu não exerço a opção de compra. Não, se der certo. E se der certo, não, desculpa, se der errado, eu não exerço a opção. E se der certo, eu exerço. Entendeu? E ele está equacionado de uma maneira que financeiramente está bom para mim. A minha dúvida é mais se juridicamente ele está adequado. Por quê? Já tinham me sugerido no passado montar uma SA com essas pessoas, eu entrar na segunda Alteração contratual. segunda alteração contratual, na qual o sócio só fica registrado no livro de ações, entendeu? E aí eu fico com aquelas ações possivelmente, né? Mas aí depois eu falei com uma outra amiga que era advogada também, societária, e ela falou que a opção de compra é melhor. Qual a sua opinião? Bom, é muito superficial, né? Eu não analisei os contratos, nem sei dos negócios e tal, mas pelo que você está me dizendo, vai bem, né? Vai bem, vai bem. Vai bem. Então, você está satisfeito com o investimento que você fez? Sim, só que eu não sei se é o momento adequado ainda de exercer essa compra de cotas, entendeu? Tá. Você está muito resguardado. Se o contrato for realmente um contrato bem amarrado, se ele for bem estruturado, você não precisa estar no livro de acionistas. Porque o livro de acionistas, apesar dele te dar alguns direitos, ele também vai te dar alguns deveres ali, sabe? Inclusive de registros na Receita, de declaração. Acho que você vai ter outras responsabilidades que aparentemente não devem te interessar nesse momento. Se você tem a opção de compra, ela pode, via de regra, a opção de compra ela pode ser exercida a qualquer momento. Mas, para te dar uma resposta efetiva, eu teria que ver o seu contrato de opção de compra. Fique à vontade, se quiser me apresentar com sigilo, com ética de advogada, posso olhar e te dar uma opinião mais profunda. Mas, aparentemente, a opção de compra, ela é ok. Se ela estiver bem amarrada, você vai poder apresentá-la a qualquer momento que você sentir que é financeiramente interessante para você. Porque do mesmo jeito que pode ser agora, pode ser que daqui a 10 anos seja ainda melhor, né? E ser sócio durante esses 10 anos vai te dar um custo que, de repente, não vai compensar esse exercício agora ou lá na frente. Acho que você tem que contrabalancear a expectativa do investimento. Né? É como aplicar o dinheiro, na verdade. Você tem que fazer um estudo de mercado, como se fosse um investimento na bolsa. Você colocou numa empresa, ela não vende, né? Parece que diz que são duas indústrias que não vendem, só produzem. Não é isso? Exatamente, eram indústrias que estavam numa situação crítica, complicada, não tinham um quadro administrativo para se estruturar, para vender, nem nada disso. E você efetivamente toca elas ou você colocou o dinheiro lá e tá de férias? Assim. Não, participo da administração. Eu dependo delas para tocar o meu negócio, entendeu? Então não. Motivo a mais para você não entrar no livro, porque você, de fato, está no dia a dia do negócio, certo? Você sabe o que está acontecendo.
você administra, você opina, você toma as decisões estratégicas. Ser Justamente, sócio E a não é ideia, relevante. então, a ideia era justamente essa, entendeu? Era, eu tenho, por exemplo, um contrato de administração e gestão financeira através de outras duas empresas, né? Que é o que me dá, vamos dizer, o direito de poder entrar naquelas empresas e fazer o meu trabalho, Sim. né? E assim, tá indo bem, mas tá indo bem por quê? Porque é muito difícil conseguir uma fábrica para o meu produto. E aí, quando eu consigo, eu tenho que cuidar como se fosse um bebezinho, entendeu? E assim, ao longo, né, no decorrer do negócio, tem a chance dele dar certo, dar errado, de eu me desentender com o cara e por aí vai. Mas o fato é que enquanto ele dá certo, vai bem para mim, entendeu? Eu É um sustento cara só, Henrico? Um cara? duas empresas, Duas empresas, duas pessoas. duas Eireles. Tá bom, tá tranquilo. Ah, então show. Significa que são realmente duas pessoas físicas, porque a gente falou de Eireli aqui hoje, viu que a Eireli é a pessoa, né? Uma pessoa só. É, Então, você tem aí o seu negócio com duas pessoas. Na verdade, quando você fala duas empresas, são duas pessoas. Você praticamente botou dinheiro em duas pessoas e segue administrando elas. exato. O fato de ser sócio não vai te dar direitos a mais do que você já tem, se o seu contrato de opção de compra estiver bem amarrado. Bacana. Mas vamos Bacana. marcar uma hora da gente conversar, você me manda, dou uma olhada no seu negócio. Fica à vontade aí, se precisar de uma ajuda mais profunda, estou à disposição. Bora, maravilha. Obrigado aí depois eu te mando mensagem e a gente conversa Tá sobre isso. bom. Mas, assim, fico contente de você falar que tá bem, Tá. Se bem foi ajustado. quem fez o seu contrato de opção de compra foi um advogado, não um contador, certo? Foi uma pessoa. E é de um escritório bom também, tipo os que você trabalhou aí. Ah, não, então ótimo. Então fica tranquilo. Uma segunda dúvida é assim, vendo a sua palestra, eu vi que lá no contrato, me lembrei disso agora, é que estava também por foro e não estava por câmara de arbitragem. E aí, uma das cláusulas também era que esse contrato deveria ser registrado em cartório, e era uma das coisas que eu não queria fazer. Você acha que ideal é a gente fazer uma alteração 2 e trocar essa cláusula de registro em cartório, e a cláusula de foro por uma cláusula Você não de registrou em cartório ainda? não registrei. Mas voltando, o contrato, quando ele não está registrado em cartório, ele só não vale perante terceiros. Você vai exercer essa opção de compra com a pessoa com quem você contratou. O terceiro não está nem aí para isso. Então, a necessidade de registrar é só perante terceiros. Lembrando que, se o cara da Eireli morre, a família dele é terceiro. Uhum, Então, tá, se esse cara morre, para você exercer essa opção de compra junto aos herdeiros dele, você vai precisar ter esse contrato registrado em cartório. entendi. Tem que pensar sobre essa questão do terceiro, sabe? Sobre essa validade perante o terceiro. Mas eu colocaria uma cláusula de arbitragem aí, porque parece que o seu negócio é grande, não me parece uma coisa pequena para poder ir para a justiça, não. Então, aparentemente, Mas você tá resguardado, não pode dormir tranquilo, mas vamos avaliar com calma. Acho que já tá bem resguardado. Se eu falei o nome do escritório aqui que fez o seu contrato, tá bem. Mas eu colocaria a cláusula de arbitragem, lembrando que ela vale para você também, né? Do mesmo jeito que ela vale para o cara, ela vale para você. Então, dependendo do preço, do valor do investimento, você vai ter que colocar uma porcentagem ali para ir para a arbitragem. Mas você vai ter o sigilo disso. legal. E onde que eu consigo consultar esses preços da arbitragem? O meu site está em construção, mas a nossa tabela já está lá. Ele é com base no valor da causa, aí você vai definir a taxa de administração e o valor do árbitro. Nesse caso, desculpa, não quero monopolizar as perguntas também não, mas assim, nesse caso seria o valor da opção de compra ou o valor do meu investimento? Valor do conflito. No caso, o tamanho das cotas. O quanto você colocou lá, um prejuízo que você teve, vai depender muito do ponto, assim, do conflito. Uhum. Porque se eu acionar o cara querendo exercer a opção de compra, que é um valor muito menor do que o investimento inicial,
Aí vai ser com base no valor do seu pedido. Opção, né? Entendi. Tá joia. Vamos ver. Agora eu fiquei curiosa. Aí, pronto. Despertou curiosidade. Se você tiver o conforto de me mostrar, eu vou querer ver. Claro, tranquilo, tranquilo. Vamos marcar um horário para a gente falar. Feito, Aide. Muito obrigado, hein? Imagina, Henrique, foi um prazer. Mais alguém, pessoal? Oi, Dê. Oi? Desculpa. Só precisa ver se tem mais algum, que se eu entrei na frente de alguém. Acho que não. Não? Só vou fazer uma última pergunta. Claro. Bitcoin, como que a gente faz para resolver problemas de litígio? Porque ele é uma rede independente, ele tem lá o hash dele lá, a carteira do indivíduo. Por exemplo, no meu caso de falecimento ou separação de sócios, não importa. Como que a justiça entende, sendo que não existe possibilidade tecnicamente de acionar? Por exemplo, se eu tenho um valor lá numa conta, aquela conta pode ser bloqueada, está sobre o Banco Central. Só que o Bitcoin não é regulado pelo Banco Central, ele está fora da jurisdição brasileira. Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Felipe, você tocou num ponto muito bom, e o Thiago, se ele estiver me ouvindo, ele vai poder dizer, porque eu falo com ele o seguinte, Thiago, me reafirme aí. Quando eu falo assim, olha, se você me trair, você vai cair do outro lado da cerca, pobre, falido, não fica nada para você. E aí, o que você me responde? Tá tudo em Bitcoin. Pois é. Felipe, realmente, hoje, a gente está aprendendo a lidar com o Bitcoin ainda, né? Tá. E a maioria das pessoas realmente procura... Eu digo que o Bitcoin é a nova Ilha Virgem Britânica, sabe? É para onde está indo o dinheiro que ninguém quer dividir com ninguém. Então, a legislação ainda é muito escassa nesse assunto. O banco ele não tem realmente obrigação de informar, até porque o Banco Central só informa aquilo que ele recebe. Então, como é que ele vai passar uma informação que ele não tem? Né? É muito difícil. Vai muito da relação que você vai ter com a pessoa, sabe? De dizer Sim, e conseguir entender onde você quer chegar. Beleza. É isso. Mas se você quer esconder dinheiro, esse que é o caminho mesmo. O Thiago está escondendo dele lá, viu? Tá certo. É isso. Obrigado. Mais alguém, gente? Brincadeira, tá, Josi? Ele guarda tudo lá, Josi. Tá rindo, mas também deve ter Bitcoin lá. Tô de olho. Tô só de olho nessa conversa. A Josi é minha consultoria de investimentos, então... Mas, Felipe, o Thiago é um cara para você bater um papo com ele de Bitcoin, tá? O cara entende, enfim, uma puta do economista aí, vai poder bater um papo com você disso. Show, nunca pareceu investir nem meio Bitcoin nas nossas conversas, hein, Thiago? Bom, tô só de olho, hein? Eu só compro joias. Tudo para mulher. Ô, Josi, ele nunca falou para você investir em Bitcoin? Nunca. Olha aí, tá vendo, né? Felipe, bate um papo depois com ele aí, então. Porque não é investimento, é para esconder dinheiro. Exato. Na verdade, é um recurso finito. É a mesma coisa que ouro. Exatamente. Pessoal, é isso, então. Fico à disposição aí para vocês. Falamos bastante hoje, hein? Nossa. Estou por aqui. Quem quiser registrar a marca, me procura. Quem quiser saber se está sendo roubado pelo advogado que atualmente registra as marcas, me procura. Quem quiser saber que tipo de sociedade escolhe para o negócio, qual que é a relação que vai manter com o sócio, às vezes quer formalizar um negócio que tem com o sócio que não está lá no contrato, quer botar numa gaveta para ficar tranquilo, para dormir tranquilo, porque a mulher está enchendo o saco que não tem tudo lá no contrato. Me liga, me chama, vocês têm meu WhatsApp, estou aqui para ajudar e vamos junto. Para mim é uma satisfação falar para vocês, eu sempre vejo tantas feras aqui falando e Taioba me perguntou no início se eu estava nervosa, eu estava, Taioba, mas acho que eu fui falando e fui me soltando, foi muito bom. Só os primeiros 5 minutos, depois fica tranquilo. Foi muito bom, galera, estou à disposição aí, vamos em frente. Obrigada, viu? Boa noite. Jô, semana que vem estou aqui. Beleza. Oi, Dê, manda essa apresentação para mim que eu vou usar a mesma, tá? Tá muito boa. E acho que eu vou usar o mesmo formatinho aí.
Combinado, te mando. Manda. Mando. Gente, um beijo, obrigada mais uma vez pela atenção aí. Vamos em frente. Até a próxima. Beijo, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.